Nem tudo é karma. A realidade das obsessões versus abduções. Tire da sua cabeça que tudo é uma maldição. Senão, vai ficar terrível existir. Será um suicídio em massa. Mesmo que nada se faça. Será um suicídio psicológico. A loucura será imperativa. Se você criar nisso, colocar-o na cabeça, conceito de pecado, de que você não presta, mas essa imprestabilidade não é em âmbito psíquico, e sim genético. Nós somos literalmente os fudidos geneticamente. Eu vou explicar por quê. No começo, todas essas ditas raças cósmicas, né, espécies, porque não existe só espécies da Terra, né, com esses reinos que a gente conhece, o animal, vegetal, mineral, hominal, e o cósmico, né, angelical. Não existe só isso. Como dizia Shakespeare, há muito tempo atrás, a nossa vã filosofia não consegue conceber a realidade. Enquanto todos viviam numa experimental harmonia, porque era tudo muito novo, e que nem quando você coloca muitas crianças, né, uma criança de cada família juntas a brincar, no princípio é tudo ok, né, tudo muito novo, até uma estranhar a outra. Aí vai entrar a questão de um sentimento que se tornou intrinsecamente humano, que é o ciúme, ou a inveja, né? Olhar torto, inveja, ciúme, se umedecer pelo outro, né? Chorar pelo outro ser. Esse ciúme brotou onde? Se todos foram feitos na mesma forma, porém com sérias diferentes, ao longo da convivência começou um espelhamento sombrio. Por exemplo, você sabia que o dito Greyzinho, esse aí, mítico, vamos chamar de mítico, não que ele não seja real, é porque ele não aparece assim. Ele foi feito da mesma maneira que nós fomos elaborados. Só que a nossa genética é sobra de todas as outras. Enquanto, por exemplo, um ser desse, ele tem a genética perfeita no aspecto de que até a telepatia foi presenteado, nós temos um destino incerto. Em que aspecto? Nós não entendemos nada que está acontecendo. Por quê? Porque nós fomos premiados de morar num planeta que tem tudo. O que acontece com esses seres? Mesmo se dizendo, eles são frios e calculistas. Frieza e calculismo, um psicopata também tem, porém ele tem o sentimento de raiva. Senão, ele não seria psicopata. Só que ele faz sem nenhuma questão de arrependimento. Ele acha que aquilo é a sua função como ser vivente. Então você pega um Greyzinho desse, o desloca, né, ele não tem uma localidade fixa, não tem propriedade privada, vive em naves, vive em outras dimensões, não pode estar em um planeta, enquanto o homem, né, esse irmão retardatário destes, vive muito bem, obrigado, num planeta com água,
com oxigênio, atmosfera. Esse ser ele é muito inteligente, muito mais que o humano, né? O humano já é miserável psiquicamente e já tem esses sentimentos bem vivos. E a gente vê isso todos os dias, né? Veja um noticiário, é humano enterrando humanos por banalidades, por besteira, porque achou algo. Então você imagina o ciúme que isso não gera. São todos filhos de uma mesma chocadeira, para não dizer mesma mãe. Chocadeira cósmica, vamos chamar assim. Então é diferente você comparar, né, um erro gravíssimo entre obsessor e assediador. O assediador ele quer apenas se alimentar, ele é circunstancial. É como você, né, está na rua, um cão ladra contra você, não tem nada pessoal contra você, ou alguém esbarra em você. Outra coisa é alguém ter algo contra você. Esse é o obsessor. Então, ele tem todo um cálculo para chegar em você, né? E esses seres, eles são muito mais raros do que os assediadores. E eles também têm a possibilidade de transportar você, mesmo fisicamente, que é algo bem difícil, né, de colocar massa numa dimensão sutil, para estudar o que você tem que você é privilegiado se você é tão inferior a ele. E ele sabe disso. Você que não sabe. Você pensa que você é o top da cadeia evolutiva, do universo, não só da Terra, né? O homem sempre colocou o antropocentrismo como a verdade absoluta de Deus. E não é. Deus não tem preferência, como pai nenhum tem preferência por um filho específico. Então vocês analisem o sentido que faz isso. Se você não tem um karma específico, mas mesmo assim acontece coisas ruins, indesejáveis, travas, bloqueios, não quer dizer que você tem um rabo para trás, né? Necessariamente uma ficha corrida. Certo dia ou certo período você teve uma baixa vibratória, uma queda devido a alguma circunstância, a coisa se aproximou de você. Claro que ainda você tem responsabilidade, porque há a abertura. Se não há abertura, nada acontece. Você continua desenrolando os seus processos pessoais, sem nenhuma interferência externa. Mas quando já há um karma, né? Por isso que o título é Nem Tudo é Karma, mas ele existe. Aí a coisa é diferente, o cenário é outro. Aí tanto obsessor como pessoas vivas mesmo, pessoas desencarnadas, que são circunstanciais também, vamos chamar esses sim de assediadores. Eles querem a resposta química que seu corpo dá na aura. Por isso que eles encostam, não em você, e sim em seu aura, que é o que decodifica a sensação física daquilo que você faz, seja com os costumes diários, se alimentar, ou com os vícios. É a forma mais próxima daquele inferno psicológico se diluir por alguns instantes. Então, na verdade, você está até ajudando
esses vampiros psíquicos, inconscientes, enquanto vive com seus hábitos. É como se fosse um compartilhar, né? Não deixa de ser uma espécie de fraternidade, só que tem seu preço. E o preço é você, a sua energia vital. Depende apenas de ângulo, de como se vê todas essas coisas. Né? Mas como é que você está dizendo que isso é favorável? Se não é favorável para você, é favorável para alguém. Né? Porque a gente só vive em conjunto, como eu dizia, a questão da consciência. Vivo ou morto, estamos sempre interagindo, se ajudando ou se prejudicando. Então tudo é coletivo, porque sozinho nada aconteceria. Nós estaríamos lá no primeiro momento sem se movimentar e não existiria criação nenhuma. Se moveu, já começou o atrito. Quando um elétron se moveu, criou um reflexo. O reflexo, para sobreviver, teve que vampirizar o outro elétron que o deu origem. Assim como o filho que depende do pai e não o pai que depende do filho. Aquele que deu origem é o que doa a vida. Então, para você entender que essa questão de dar algo errado ou dar certo é questão de afinidades. Mesmo que você pense que está dando certo, que você é bom, não é não. É porque você tem afinidade com aquilo que é bom. Está dando errado, mesmo assim, você sendo bom, está dando errado porque você tem afinidade naquele momento, não necessariamente em tempo integral, com aquilo que é ruim. Aquele pensamento que passou, né, e seu corpo mental capturou. O pensamento é independente, ele orbita o plano mental. Como um asteroide, ele pode ou não cair em um planeta, como um pensamento pode ou não entrar em você. Muito da porcentagem das coisas que você tem de ruim em seus pensamentos e sentimentos são de você mesmo, tem origem em você, porque você também é um co-criador. Mas esses seres, eles não fazem nada sem abertura. E a abertura é a permissão. Então, se você já anda mal, você convida um obsessor a estar perto de você. Quando você tem uma oscilação vibratória ou frequencial, você tem abertura para o dito encosto ou possessão. Mas isso que acontece nas terreiras, acontece nas sessões espíritas, não vai ter nenhuma realidade se um coletivo não concebe. Senão, vai pertencer apenas a um processo individual. É só aquele médium que está psicografando, só aquele médium que está ouvindo, só aquele médium que está vendo. Então, não pertence ao contexto geral. E aquilo que eu estava falando. Se não há um grupal colocando energia em algo, esse algo não aparece. Ele não existe, ele não tem força. Tem força quando se tem fé. E a fé também é dual. E fé é fertilizar, como crer é criar. Paz e venencial a todos.